Por exemplo, os opioides estão aí há muitos milhares de anos, né? Se utiliza para dor, certo? Tem restrição agora, porque se fez a utilização errada nos Estados Unidos, né? Tem uma mortalidade altíssima de pessoas por opioides lá, né? Chegar a 80 mil, a previsão. 80 mil pessoas é mais que a morte por tudo, entendeu? Por acidente, por homicídio, tudo, somando tudo, não dá morte por opioide lá. Então foi decretada uma emergência nacional, onde se modificou praticamente a prática da medicina. Lá se usa um opioide 10 vezes mais potente. Sim, aí tem a coisa, a facilidade no acesso, a falta de critério, a venda e por aí vai. São muitas... Se eu não me engano, é quase 1000 vezes mais potente, ou 10 vezes. Sim, o que aconteceu lá foi o seguinte, que foi o uso indiscriminado. Certo? Todo mundo, é uma sociedade diferente, né? Você não tem um sistema de proteção social onde a pessoa possa ficar sem trabalhar, então todo mundo tem que funcionar todo dia. Certo? Então se a pessoa tem uma dor, vai direto usar um remédio analgésico o mais forte possível para poder ficar bem. Só que esse grupo de medicamento ele tem uma série de outros problemas, né? Então você foi criando uma série de problemas que a gente não tem no Brasil. Por exemplo, por quê? Porque a gente não tem no Brasil. Porque os opioides não são disponíveis para a população. Os próprios comprimidos, a dosagem é muito baixa. Certo? Em comparação nos Estados Unidos, comparação com os Estados Unidos. Entendeu? Se você pode entrar na internet, você vai ver aqui. Os comprimidos lá têm uma concentração muito maior de medicamentos. Não. Os medicamentos que se tem lá, tem outros opioides que a gente tem no Brasil. Atualmente a gente só tem 3 opioides que se utiliza, que é a morfina, a oxicodona e o fentanil, que é um PET, um adesivo que se utiliza, é bem caro, né? Então, mesmo com a pessoa assim, mais abastada, reclama do custo. Então nunca vai conseguir usar uma dose alta. Então a gente não tem esse problema no Brasil, das pessoas terem consequência do uso do opioide, que aconteceu nos Estados Unidos. E foi provocado também, em parte, pela indústria, que incentivou muito a utilização de opioides. Agora está se fazendo um movimento contrário, praticamente uma proibição de utilização de opioides, vários cenários que a gente utilizava um pouco liberado, como no pós-operatório, não é possível mais utilizar. O pessoal está usando outro tipo de técnica isenta de opioide, porque muitos pacientes ficaram dependentes de opioide porque usaram no pós-operatório simples. Bom, tanto o oxi causa dependência quanto os opioides. A verdade é que todos eles causam, depende aquela coisa da adicção, né? Aí vem componente epigenético já. Isso aí está bem definido, né? Como a gente trata isso, porque como você está no centro de dor, você vai ter que tratar, fundamentalmente a gente trata dor musculoesquelética, dor no câncer e dor de cabeça. São os 3 grupos de dores que a gente trata, certo? Então, como a gente tem que saber como manusear os opioides, porque eles têm uma potência muito forte e a gente consegue controlar bastante os pacientes com isso. Então tem que saber o que é. Essa parte, né, da dependência, parece que os pacientes que têm uma predisposição a ser dependente de coisas. Aqueles pacientes que já têm predisposição a ser dependente, certo? E a dependência, né, a dependência de uma medicação, ela é basicamente aquilo que a gente diz, que a gente prova pela retirada. Se a gente fizer a retirada e o paciente tiver uma síndrome específica para aquela droga, ele tem uma dependência. Agora, a dependência é ruim, porque acontece bastante no opioide. Agora, o vício é diferente, certo? Porque o vício é o uso exagerado, mesmo a pessoa sabendo das consequências maléficas, certo? E então, parece que o vício é a pessoa que já tem uma possibilidade de ter vício. E é uma doença que a gente chama de psiconeurobiológica social, certo? Para você ter essa doença, o vício, você precisa ter. A primeira coisa é a genética, uma área do cérebro vulnerável para ter isso aí, certo? Para ser viciado em alguma coisa. A segunda coisa, você tem que ter o contato com aquela droga específica. E a terceira coisa que você tem que ter é a vulnerabilidade social. Entendeu? Se você juntar isso tudo, você vai ter uma pessoa que pode utilizar de forma abusiva, isso ser um problemaço. Um transtorno, né? Um problema muito grande, certo? E pode acontecer com qualquer outro tipo de droga.
que cause dependência física, né, como é o caso dos opioides, eles causam um dano, né, quando você utiliza opioide exógeno, você danifica receptores específicos, né, no corpo, e esses receptores eles precisam de um tempo para que haja uma renovação, porque aqueles são danificados. Então o paciente tem uma síndrome clínica quando a suspensão do opioide de forma abrupta, né? Então hoje a gente já tem guidelines para fazer a redução e a retirada com muita segurança desses pacientes. Nós temos como fazer a retirada disso. Por quê? Porque num centro de dor a gente vai administrar opioide. Isso não tem dúvida. Então a gente tem que saber como manusear a entrada e a saída. O ideal é fazer um curto espaço de tempo. É sempre ter uma equipe boa para fazer o tratamento não farmacológico junto. Por exemplo, a fisioterapia é um excelente tratamento não farmacológico. Tem várias modalidades de tratamento dentro da fisioterapia que não incluem remédios. Então a gente tem que ter o tratamento farmacológico, mas ele associado para a gente dar muita brevidade e não expor o paciente a ter um problema desse, como o uso prolongado de opioides. Então, geralmente, aí a ideia é usar no máximo 3 meses, né? Não ultrapassar os 3 meses de uso.